As matérias foram submetidas à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nessa comissão, conforme disposto no artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Na presente reunião, procederemos à arguição dos indicados e à votação dos relatórios referentes à segunda etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito da CCJ. Convido os senhores indicados ao recinto da reunião. Portanto, convido ao Valdetário Andrade Monteiro para a gentileza de encaminharem a mesa para a sua apresentação. Senhoras e senhores senadores, eu gostaria de fazer aqui a sugestão, como temos 7 eminentes sabatinados, de fixar a cada qual o prazo de 10 minutos para a sua exposição. Desse modo, conceda a palavra. Sabatinado, o senhor Valdetário Andrade Monteiro, para a sua exposição, igualmente pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta prestigiosa Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, senador Antônio Anastasia, excelentíssimo senhor senador José Pimentel, para minha extremada honra, relator designado para minha indicação, advogado e político, exemplo não só para o Estado do Ceará, mas para todo o Brasil, que com sua simplicidade e inteligência contagia a todos nós cearenses. É um agradecimento que faço também aqui em público, nessa oportunidade, pela Lei Complementar 147. Eu tenho à minha frente o senador Pimentel e, logo mais, o ex-presidente, eterno presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Essa luta, Senado, OAB, resultou na formalização de centenas de milhares de colegas advogados que podem agora contribuir com os impostos, com os tributos, de forma digna. Senhores senadores, agradeço a cortesia com que fui recebido pelos senhores e senhoras nos gabinetes, corredores e no plenário desta egrégia Casa Legislativa, pedindo desculpa aos que não consegui encontrar pessoalmente, dadas as inúmeras atividades de Vossas Excelências. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal, nosso timoneiro maior, advogado gaúcho de nascimento e cearense de cidadania, Cláudio Lamáquia, excelentíssimos senhores membros da diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor da ENA, Beto Simonetti, conselheiros federais, conselheiras federais, a quem agradeço e muito a unanimidade de votos que me trouxe a essa Casa Legislativa, o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ceará, Marcelo Mota, queridos conselheiros e conselheiras do Estado do Ceará, diretores da OAB Ceará que estão aqui presentes, nosso querido Conselheiro Nacional de Justiça, Norberto Campelo, esse magnífico piauiense que tem feito um trabalho brilhante no CNJ, o diretor da ASP, Márcio Caiate, que está aqui conosco, cumprimentar novamente o nosso querido advogado cearense de coração e de cidadania, Marcos Vinícius Furtado Coelho, nosso eterno presidente. Quero cumprimentar toda a minha família, as minhas filhas Isabel, Beatriz e Sara, nas pessoas da minha amada e sempre presente esposa Ana Carine de Oliveira Moreira, que está aqui conosco, e do meu irmão de tantas lutas, o deputado federal Dorico Monteiro. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Antes de pedir permissão, senhor presidente, para cumprir a obrigação normativa de apresentar um perfil da minha trajetória até aqui, quero ressaltar a importância institucional dessa sabatina. O Barão de Secundá, grande pensador francês, Montesquieu, célebre pela sua teoria da separação dos poderes, idealizou os 3 poderes que formam o Estado, legislativo, executivo e judiciário, e devem atuar de forma separada, independente e harmônica, mantendo, no entanto, as características do poder uno, independente, indivisível e indelegável. Um poder atuando no exercício do controle dos outros poderes, de modo a evoluírem juntos, já que, segundo ele, o poder naturalmente corrompe e o poder absoluto corromperia absolutamente. Desta forma, a indispensabilidade deste honroso momento que a eclética formação do CNJ, dotado de 15 membros, tenha 14 dos seus representantes sabatinados pela CCJ do Senado Federal e ainda aprovados, acaso aprovados, submetidos ao crivo do plenário com a necessidade de maioria absoluta da aprovação de seus nomes. É assim que disciplina o artigo 103b da Constituição Federal. A nossa passagem por aqui honra a Constituição Federal, a Emenda Constitucional 45 de 2004 e permite ao Poder Legislativo avaliar a miúde os integrantes do órgão máximo de controle administrativo do Poder Judiciário. Permissa venha, passo a minha apresentação. Nasci em 1971 no interiorano município de Arneiroz, no sertão dos Inhamuns, estado do Ceará. Meus pais, Valdetário e Inês, passaram de agricultores a pequenos comerciantes no intuito de oportunizar aos filhos o ensino que não lhes foi possível.
Na pequena Arneiroz, onde nasci, só havia ensino até a 4ª série, o que obrigava os que queriam mais evoluídos. Posteriormente para a capital da universidade. Em Fortaleza, morei em República e logo mais área da Universidade Federal do Ceará. Muito embora tenha prestado vestibular para veterinária, medicina e farmácia, mesmo aprovado e cursando, abandonei a área de saúde para realizar o sonho de ser advogado. Ao menino pobre do sertão, só a área de saúde tem no primeiro plano a oportunidade de uma salvaguarda de dias melhores. Desta forma, estudei Direito na Universidade de Fortaleza, sendo bolsista desde o primeiro semestre, vindo a me formar em 1996, tendo sido laureado pelo excelente desempenho acadêmico. Prestei exame de ordem e me inscrevi nos quadros da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil em 1996, militando com especial atenção em direito empresarial desde lá, sem nunca ter contra mim qualquer processo ético disciplinar. Posteriormente, fui inscrito na OAB do Distrito Federal, advogando no TRF1, no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Fruto dessa aguerrida militância na advocacia, apresentei em 2000 um projeto à Ordem dos Advogados do Brasil para criar a Comissão de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados. Era a primeira em todo o país e, nesse período, aprovado o projeto, presidi a comissão por 3 anos, pude apresentar diversos projetos. Destaco aqui na Comissão de Estudos Tributários o projeto Conhecendo Nossos Tributos. Nós editamos cerca de 10.000 livros e distribuímos em escolas públicas pagamos. Dessa participação na Comissão de Estudos Tributários, em 2003 concorri e fui eleito ao cargo de secretário-geral da Ordem. Militando na advocacia, nesse momento já lecionando em 2 faculdades, sou professor de Processo Civil e Direito Tributário e tive a oportunidade como secretário-geral da OAB de ter uma interlocução muito maior com a causa da justiça, com a causa da advocacia e com a causa da cidadania. Ampliar os trabalhos para o interior do Estado da Ordem dos Advogados do Brasil. E, nesse período, fui à Pontífice Universidade Católica de São Paulo para me tornar especialista em Direito Empresarial. Daí, ao longo da minha trajetória, sou mestrando em Direito pela Universidade do Porto, Universidade Federal do Porto, em Portugal. E, dessa passagem pela Secretaria-Geral, fui à eleição de 2006 para o exercício da saudar o presidente Lamarck, que já está aqui conosco, o pai de Maio. Nós temos, a partir daquele momento, em 2006, a criação da OAB-Prev, junto com o Estado de São Paulo, os estados da Federação. Hoje tenho orgulho, é uma parte da minha história, senador Pimentel, que me orgulho muito. Nós administramos cerca de R$1 bilhão em todo o sistema de previdência da OAB. Podemos dar a possibilidade de uma dignidade nesse momento de reforma tributária para que os advogados possam ter uma previdência e uma previdência privada com estímulo. Da minha passagem pela Caixa de Assistência dos Advogados, com diversos projetos desenvolvidos, concorri em 2009 à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Passei pela eleição talvez mais dura da Ordem. Os senadores e senadoras que estão aqui, os senhores e senhoras, sabem bem a importância de um único voto, pois numa eleição de 10.000 votantes, fui eleito com 22 votos de diferença. Isso me obrigou, no exercício da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, a ter um trabalho muito intenso para unificar a classe, reunir para um poder judiciário que o maior fórum da capital, o Fórum Clóvis Evilacqua, apontando cada uma das varas. Nós ali ocupávamos o posto do pior poder judiciário do Brasil, dados do CNJ. Chamamos a atenção da sociedade. Vigílias de 24 horas acordado na porta do fórum, na porta do tribunal, fizemos várias. Chamamos a atenção da mídia nacional, todos os jornais nacionais destacaram esse movimento e tenho a felicidade depois de 6 anos, independente dos prédios que inauguramos, das subseccionais que ampliamos de 8 para 15,
nós levamos o Poder Judiciário a 2 concursos públicos que permitiram mais de 150 magistrados contratados, dezenas de servidores que agora ocupam o espaço, e essa é uma luta que nunca acaba. Ela precisa ser renovada automaticamente pela dificuldade, pela carência de recursos, mas algo é importantíssimo: o diálogo com o Poder Legislativo, o diálogo com o Poder Executivo e, sobremaneira, o diálogo com o Poder Judiciário. Para que nós, da advocacia, precisamos ouvir no CNJ a advocacia, o advogado que está na ponta, que está no entremeio entre o cidadão e aquele que busca a justiça. Dessa forma, com o avanço da advocacia, procurei contribuir, e muito, no meu estado, com o Poder Judiciário. Instalamos mais de 150 salas de apoio aos advogados, visitamos os 184 municípios, permitindo que a advocacia se sentisse mais próxima do Poder Judiciário. Também, num projeto social que queria destacar, nós levamos 80 mil cartilhas gratuitamente às escolas públicas do Estado do Ceará, públicas municipais e estaduais, num projeto OAB Escola, levando educação e cidadania a adolescentes e crianças carentes, que muitas vezes ouvem falar na Constituição Federal, ouvem falar em direitos, mas não sabem materializar isso. Passados 6 anos de Ordem dos Advogados do Brasil, concorri à presidência da Ordem, sem deixar de destacar uma experiência muito salutar, presidente Marcos Vinícius, ter coordenado o Colégio de Presidentes de Ordem. Isso me deu uma visão nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, nacional dos problemas do Poder Judiciário, da necessidade do enfrentamento. E, fruto dessa experiência, fui convidado, assim que eleito, para o Conselho Federal da OAB, na condição de conselheiro federal, para ocupar o cargo de representante institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Nacional de Justiça. Eu estou há 1 ano com assento no Conselho Nacional de Justiça, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Nos membros do Conselho Nacional de Justiça, nós temos a representação da Procuradoria da República, a presidente do Supremo Tribunal e a representação do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela quantidade de tarefas que tem o presidente da Ordem, é eleito pelo Conselho Pleno da Ordem um representante institucional, e essa experiência no CNJ tem sido extremamente salutar. Lá posso usar da palavra nos termos do artigo 103b da Constituição Federal, e tenho utilizado da palavra na defesa da advocacia, na defesa das prerrogativas e, principalmente, na defesa da ampla defesa e do contraditório. Para nós é muito importante ter a defesa e o contraditório como ferramenta do cidadão. E é toda essa experiência, senador Anastasia, que quero trazer para o CNJ, pedindo aos senhores e senhoras que entendam a importância de ter a representação da advocacia, pelo que me disponho aqui aos questionamentos, avaliações de Vossa Senhoria, como disse, com essa experiência da academia e a experiência da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Monteiro. Agradeço a sua exposição. Antes de passar a palavra ao próximo sabatinado, aproveito para cumprimentar os convidados, autoridades, na pessoa do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, doutor Cláudio Lamarck, que aqui se encontra, e saudar a sua presença, que honra a nossa classe dos advogados, que o doutor Marcos Vinícius, nosso antigo presidente, também se encontra, e autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público e demais órgãos e instituições. O primeiro inscrito é o senador Davi Alcolumbre. E a sua posição sobre a composição do CNJ ser majoritariamente feita de magistrados e membros do Ministério Público. Muito obrigado, senador Davi. Nós adotaremos com a aquiescência do plenário o procedimento que vamos ouvir 3 senadores e depois aqueles sabatinados que forem indagados farão a resposta. O senador Davi fez as perguntas ao doutor André, que anotou, e daqui a 3 senadores nós daremos a palavra. O próximo inscrito é o senador Eduardo Amorim, mas acho que está votando, então o senador Zé Pimentel será o próximo, votaremos depois o senador Amorim. Com a palavra, o senador Zé Pimentel. Senador Anastasia, quero saudar os nossos pares, saudar o Cláudio Lamarck, que é o nosso presidente nacional, saudar o Marcos Vinícius, com quem trabalhamos muito na construção da Previdência complementar aqui dos advogados do Brasil. Na época eu tive a oportunidade de ser ministro da Previdência Social nesse desenho, que depois serviu como exemplo para uma série de outros segmentos da sociedade, a exemplo dos médicos e tantos outros. Saudar o Marcelo Mota, meu presidente,
que sucedeu o Valdetário, e em nome dele saudar os advogados presentes do nosso Estado, o Estado do Ceará. Eu já relatei muitas matérias aqui na Comissão de Constituição e Justiça de pessoas indicados seja para o CNJ, seja para o Conselho Nacional do Ministério Público, diretamente para as Cortes Superiores. Mas eu diria que o relato para indicar o Valdetário Monteiro, como sempre eu chamo, doutor Valdetário, foi um dos nomes mais tranquilos que eu encontrei, pela sua forma de exercer a sua atividade, seja como professor, como estudante que eu conheci durante a sua vida na academia, seja como mestrando, agora lá na cidade do Porto, em Portugal. Portanto, foi um relatório muito tranquilo e peço aos meus pares que podem votar sem nenhuma sombra de dúvida, que já indicamos muitos bons nomes para o Conselho Nacional de Justiça, e o Valdetário será mais um que vai complementar esse conjunto de outros nomes que lá se encontram, a exemplo dos outros que aqui estão sendo arguídos nessa manhã dessa quarta-feira. Quero registrar também de que nós precisamos ter uma grande preocupação com a morosidade do Poder Judiciário. Eu diria de que hoje é um dos problemas mais graves. Resolvemos a questão do acesso ao Poder Judiciário. Esse sistema de acesso hoje permite que o Brasil tenha mais de 100 milhões de ações, algo em torno de 105 milhões de ações. E isso tem a ver com a lentidão com que nós prestamos a prestação jurisdicional. Aqui, professor Anastasia, nós temos discutido muito sobre essas questões. Eu indagaria aos nossos pares o que nós podemos fazer a mais para diminuir esse prazo na prestação jurisdicional. O Senado Federal, o Congresso Nacional, a Presidência da República sancionou tanto a lei de arbitragem atualizada depois de 10 anos, como também a lei da mediação. Aqui foi uma aprovação unânime, mas precisamos divulgar mais esse procedimento da prestação jurisdicional ou extrajudicial com as mesmas garantias, os mesmos efeitos. Tanto o Conselho Nacional do Ministério Público como o Conselho Nacional de Justiça são dois instrumentos muito fortes para que possamos trabalhar a lei da arbitragem e a lei também da mediação. O que nossos conselheiros, que vão chegar com certeza aos dois conselhos, poderiam ajudar no âmbito dos conselhos, mas também junto à academia, junto à nossa própria Ordem dos Advogados do Brasil, as outras entidades que a gente tem influência para que esse prazo médio, que hoje são de 12 anos para uma prestação jurisdicional, possa vir para um prazo razoável, como acontece no resto do mundo. Muito obrigado. Agradeço ao senador José Pimentel, que fez uma indagação comum a todos os 7, que então, que no momento oportuno, farão as suas respectivas respostas. Com a palavra, para suas indagações, o senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, senhores sabatinados, colegas senadores, todos que nos assistem aqui pela TV Senado ou que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, farei uma pergunta somente a alguns membros, até para ser sucinto, dar mais possibilidade aos outros colegas. Farei pergunta ao doutor Sebastião Cacheta, ao doutor Eric e ao doutor Marcelo. A pergunta é a mesma, e faço agora. O Conselho Nacional do Ministério Público foi instituído pela Emenda Constitucional número 45, em 2004. Funciona, portanto, há mais de uma década. No meu entender, um grande avanço na nossa República. Para os senhores, quais os mais expressivos exemplos de atividade fiscalizadora do CNP quanto à gestão administrativa do Ministério Público? Que abusos, por exemplo, foram coibidos? Que avanços, no entender de Vossas Excelências, foram alcançados? Somente isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, senador Eduardo Amorim. Conforme programado,
Eu vou me permitir, já que as perguntas estão sendo menores, seguir mais um pouco nas indagações, se o plenário estiver de acordo, porque como são 7 para responder, eles fariam mais em bloco, havendo aqui essência dos membros. Então, nós vamos ao senador Eduardo Armando Monteiro e depois ao senador Petecão. Senador Armando Monteiro. Cumprimentar o presidente dessa sessão, o senador Anastasia, e cumprimentar todos os sabatinados que estão aqui presentes. A pergunta é dirigida a todos, esse primeiro grupo aqui de perguntas, e, na sequência, eu quero encaminhar alguma mais específica ao nosso companheiro e conterrâneo Leonardo Ascioli da Silva. O Senado Federal recentemente instituiu uma comissão especial destinada a avaliar a questão da aplicação do teto remuneratório aos agentes públicos. Uma das distorções apresentadas no relatório final desta comissão se refere à decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, no alto do pedido de providências, de determinar aos procuradores-gerais de justiça dos Ministérios Públicos estaduais que adotem imediatamente o valor do subsídio do Procurador-Geral da República como referência para fins de pagamento de subsídio dos membros do Ministério Público, extensivo aos inativos e pensionistas, observado o escalonamento previsto no artigo 93º, 5º da Constituição Federal. No entendimento de Vossa Senhoria, o Conselho Nacional do Ministério Público extrapolou a sua competência ao tomar essa decisão? Decisões como a tomada no citado pedido de providências podem indicar que está havendo uma influência corporativa no funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público? Qual a avaliação de Vossa Senhoria sobre isso? O que pensam de um eventual aumento do número de representantes da sociedade civil no colegiado, como forma de reduzir ou mitigar essa influência corporativa? Isso poderia ferir a autonomia do Ministério Público ou representaria, pelo contrário, seu fortalecimento, na medida em que ampliaria o acesso do cidadão a essa instância? Ainda na linha do que foi discutido sobre a questão da remuneração e do teto, essa Casa tem em sua pauta uma matéria que está pronta para deliberação do plenário, que é a proposta de emenda constitucional número 62, que busca vedar a vinculação remuneratória automática entre subsídios de agentes públicos, inclusive no Ministério Público, com o objetivo de deixar clara a proibição de aumentos automáticos da remuneração de servidores públicos e agentes de poder, que vem causando prejuízos às finanças dos diversos entes federados. Qual a sua avaliação, a avaliação de Vossa Senhoria, sobre a atual sistemática de remuneração dos membros do Ministério Público, tanto do ponto de vista das normas em vigor, como da prática que tem sido adotada? E, finalmente, a pergunta é que, a meu ver, reflete um pouco uma preocupação. Presidente, eu queria pedir, se fosse possível, aos companheiros. Esse apelo é o meu permanente, senador Armando Monteiro. Mas é como diz Vossa Excelência, os espíritos às vezes se animam. Sempre. Mas, por gentileza, com a palavra, senador Armando Monteiro. Há um fenômeno recente que tem sido, na avaliação de muitos setores da sociedade, uma tendência a certa espetacularização dos feitos judiciais. Alguns juízes e membros do Ministério Público têm frequentado, me parece que de forma excessiva, a mídia, as manchetes. Eu gostaria de saber, de indagar de Vossa Senhoria, qual deve ser o papel dos membros do Ministério Público e como devem se comportar frente ao assédio da imprensa, especialmente quando o tema envolve questões polêmicas. Qual o papel que o Conselho Nacional do Ministério Público poderia ter nessa matéria? E, finalmente, uma indagação sobre a opinião sobre os membros, se os membros do Ministério Público têm tido punições adequadas
na esfera disciplinar. Eram essas as perguntas, eu agradeço. Muito obrigado, senador Armando. Pelo que eu entendi, todas dirigidas a todos os... Perfeitamente. Vamos ouvir agora as indagações do senador Sérgio Petecão. Senhor presidente, ilustre presidente senador Anastasia, queria saudar todos os sabatinados aí que pleiteiam cargos no CNMP e também no CNJ. É um prazer recebê-los aqui nesta comissão. E na pessoa do doutor Eric, que é lá do meu estado, queria fazer uma saudação a todos. E também, presidente, gostaria de fazer apenas só duas perguntas. A minha pergunta vai direcionada ao doutor Eric, mas queria deixar todos os senhores à vontade, se quiserem acrescentar alguma coisa a respeito da resposta do doutor Eric. Doutor Eric, por diversas vezes nós acompanhamos, estamos vendo aí pela imprensa, algumas condutas semelhantes de membros do Ministério Público que são punidos de forma diferente. Na minha humilde concepção, isso é utilizar um peso e duas medidas. Quer dizer, que dá um tratamento para um e dá um tratamento diferenciado para outros. Eu queria lhe perguntar se isso pode ocorrer. E o que é que o Conselho Nacional do Ministério Público pode fazer para acabar com esses abusos cometidos por alguns promotores e o que o Conselho também pode fazer para que essas penalidades sejam de forma semelhante, que não haja esse diferenciamento. É porque nós temos acompanhado e presenciado isso hoje. Essa seria uma pergunta. E a outra pergunta, doutor Eric, eu tenho recebido lá no meu estado diversas queixas de advogados. O senhor que é do Acre, sou do Acre também, nós moramos num estado pequeno. E alguns advogados humildes. Eu tenho recebido diversas queixas de advogados de prefeituras pequenas, que estão sendo processados criminalmente pelo Ministério Público por terem dado parecer. E eu queria saber qual é a sua concepção. Na minha concepção, eu acho que isso não é justo, né? Condenar um advogado porque deu uma opinião técnica, né? Expressou a sua opinião técnica e, às vezes, vem a responder processos criminais. Então, essas seriam duas perguntas. Queria lhe desejar boa sorte. Estou muito orgulhoso de vê-lo sentado aí nesta mesa aí. Lógico, representando a OAB Nacional, só fui indicado pela OAB Nacional, mas especialmente representando o Estado do Acre. Conheço o seu trabalho, né, tenho acompanhado o seu trabalho, sei da sua competência e tenho certeza, se o senhor for votado aqui nessa comissão, não tenho dúvida que vai representar e bem a OAB, como também o nosso Estado lá no Conselho do Ministério Público. Parabéns e boa sorte a Vossa Excelência e a todos os demais postulantes. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Petecão. Passamos a palavra às indagações ao senador Flecha e depois ao senador Hélio José. Presidente, senador Antônio Anastasia, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores indicados ao Conselho Nacional do CNJ de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Tem duas questões, senhor senador Anastasia. A primeira, a todos, tanto do indicado ao CNJ quanto ao CNMP.
No que se refere à segurança pública, temos dados estarrecedores de pouca efetividade da investigação policial. Hoje a questão de segurança pública é um problema nacional. Apesar de que os estados, o governo dos estados que tem a responsabilidade da segurança no estado, mas hoje eles não dão conta de combater o crime organizado, que lamentavelmente tem se estruturado além do que os governos conseguem combatê-lo. De acordo com os dados que circulam na imprensa, somente por volta de 10% dos homicídios no Brasil chegam a ser esclarecidos pela polícia. Apenas para fins de comparação, na Alemanha e Reino Unido, mais de 90% dos homicídios são esclarecidos. Quais medidas o CNJ e o CNMP podem tomar para colaborar com a superação dessa situação? Até que ponto é possível integrar nacionalmente as atividades dos diversos ramos do Poder Judiciário, do Ministério Público e das polícias nesse âmbito? E a segunda, senhor presidente, o Conselho Superior da Defensoria Pública da União editou a resolução número 134, de 7 de dezembro de 2016, em que fixou em R$ 2.000 por núcleo familiar o valor da presunção de necessidade econômica para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Pode esse órgão da Defensoria Pública criar norma jurídica estabelecendo os limites de sua atuação? Não há uma violação ao artigo 99 do novo Código de Processo Civil, que não fixou nenhum valor nominal para a presunção de insuficiência de recursos? São as duas perguntas, senhor presidente. Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Passamos agora à indagação do senador Hélio José. Cumprimentar a sua excelência, senador Anastasia, pela direção dos trabalhos. Cumprimentar os colegas senadores, os colegas senadores aqui presentes. Cumprimentar o nosso Eduardo Amorim pelo aniversário hoje. Obrigado. Né, senador da República. Queria cumprimentar aí o Sebastião Vieira Cacheta, o Marcelo Wetzel, não sei a pronúncia, Fábio Bastos, Eric Venâncio, Leonardo Alcioli, André Guimarães Godinho, Valdetá, deixei os 4 últimos para dizer uma saudação especial aqui de Brasília, do nosso nobre presidente da Ordem dos Advogados de Brasília, que me abordou aqui falando da ligação muito forte dos colegas aqui conosco do Distrito Federal e em geral de todos. Eu, como servidor público concursado, acho que isso é um ápice para uma pessoa vir trabalhar num órgão tão importante como o CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público também. Então, quero cumprimentá-los, desejar muito sucesso e que consigam, de uma forma bastante eficaz, bem nos representar nesses importantes conselhos. As minhas perguntas são rápidas e servem para todos os candidatos. Qual a avaliação de vossas senhorias acerca da atuação do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público? Vossas senhorias, acredita que tais instituições e seus membros se ocupam de demandas corporativas? Em caso afirmativo, na visão de vossa senhoria, que não assumiriam o mandato no CNJ como representante do Poder Judiciário, mas da sociedade civil, que medidas poderiam ser adotadas para reduzir os riscos de conversão desses conselhos em órgãos de repercussão dos interesses de magistrados e membros do Ministério Público e não da sociedade civil? Importante ouvir. Quais os principais desafios que vossas senhorias acreditam que o CNJ tem a enfrentar no sentido de promover a autonomia, imparcialidade e desenvolvimento do Poder Judiciário, bem como de fiscalizar a legalidade, celeridade e eficiência das atividades de seus membros? 3, e última. Temos presenciado um momento histórico em que vários magistrados, contrariando o princípio da imparcialidade, que deve orientar toda a sua atuação profissional,
tem divulgado as próprias opiniões nos veículos de imprensa sobre casos que estão sob sua apreciação, ou que eles serão julgados. Diante disso, eu gostaria de ouvir a opinião de Vossas Excelências, o que isso influencia nesses julgamentos. Outro dado importante, vocês que representam estados, que representam 2 importantes conselhos, hoje a Câmara dos Deputados vai analisar e provavelmente apreciar e aprovar o relatório advindo da medida provisória 759, que trata da regularização fundiária em nosso país, de Amazônia Legal, às grandes cidades, ao Distrito Federal, onde 1,5 milhão de pessoas espera a possibilidade de ter seu título de escritura pública e condição de moradia digna. Como é que, de uma forma ou outra, vocês poderão colaborar com cada município brasileiro, com cada estado, para que a efetividade de tudo aquilo que nós aqui discutimos e que foi encaminhado, que se transformar em lei a partir da aprovação desse projeto de conversão de medida provisória, garanta a cidadania para cada morador das nossas cidades que ainda não tem sua escritura pública, tanto da REURB-E quanto da REURB-S. Muito obrigado, pessoal, e sucesso para vocês. Muito obrigado, senador Hélio José. Como está encerrada a lista de inscrições dos eminentes senadores, nós vamos, então, passar agora às respostas dos sabatinados. Como as perguntas foram muitas e a maior parte delas foram coletivas, ou seja, a todos sabatinados, nós vamos solicitar a cada um que, no prazo de 10 minutos, que me parece razoável, contando com a capacidade de síntese e a inteligência que é presente a todos que já vimos pela sabatina, que eles consigam expor e até sem repetir as respostas que os outros forem dar. O doutor Valdetário Andrade Monteiro também pelo prazo de 10 minutos para as suas respostas. Agradecer ao senador Zé Pimentel pelas palavras, né? E, como disse na saudação, senador Pimentel, para nós do Estado do Ceará, conviver com a vossa inteligência e simplicidade é sempre um estímulo, é sempre uma renovação de energias num país que precisa tanto de nós. Nós tivemos a oportunidade de cursar um curso superior, de liderar, seja na ordem dos advogados, seja na política partidária. Nós temos uma responsabilidade com a nação muito grande. Agradeço as palavras e isso me encoraja também, sendo aprovado pelos senhores e senhoras, a exercer o cargo no CNJ no interesse da República, do Estado Democrático de Direito e dos princípios constitucionais. E quando falo de morosidade, nós temos que lembrar, para responder o questionamento que o senhor nos fez, que o Poder Judiciário, ele, durante muitos anos, ficou hermeticamente fechado e muito pouco poroso à influência do Executivo e do Legislativo e a esse relacionamento. E um Poder Judiciário assim, tão fechado, tão hermético, viveu em ilhas. Nós temos 91 tribunais sobre a gestão do Conselho Nacional de Justiça. Quando o cidadão comum ele pensa em Poder Judiciário, ele pensa num sistema de justiça, que eu creio que é que a Emenda Constitucional 45 quis criar. Mas, antes da Emenda Constitucional 45, nós tínhamos um Tribunal de Justiça para o Ceará, que era um mundo. Um Tribunal de Justiça para o TRF, que é outro mundo. Um Tribunal Eleitoral, um outro universo. Com políticas diferentes, com estruturas diferentes. Uma vara federal, quando ela é formada, ela tem um juiz titular, um juiz substituto e 16 servidores. Passam aqui por essa Casa Legislativa. Uma vara comum no Estado do Ceará, quando ela é criada num município distante, em Parambu, em Arneiroz, em Tauá, ela tem um único juiz, 1 ou 2 servidores do Poder Judiciário e 5, 6 cedidos de prefeituras e câmaras municipais. Então, a estrutura de funcionamento é totalmente diferente. E aí nós temos hoje no Brasil 25 milhões de processos, isso é relatório do Conselho Nacional de Justiça encaminhado aqui ao Senado Federal em 2016, em que entram e saem do Poder Judiciário por ano, em média, 25 milhões de processos. Mas nós temos 72 milhões de processos para serem julgados. Quando nós imaginamos essa morosidade, nós imaginamos que o cidadão que se casou e procurou o judiciário para resolver os bens no momento da separação, às vezes vai no terceiro relacionamento e não conseguiu resolver o problema do primeiro.
Então, o judiciário que se imiscui na engenharia, no legislativo, no próprio judiciário, no dia a dia das pessoas, nós temos demandas de massa na saúde, no consumidor. Esse judiciário precisa ser prioridade e atenção da sociedade. E eu creio que essa formação paritária, senador Pimentel, não é a ideal, talvez que se fosse paritária mesmo, fosse o CNJ, talvez até mais representativo da sociedade. Mas o formato que nós concebemos lá em 2004, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, eu acredito que foi importante. Nós temos os 3 tribunais principais do país que indicam cada um 3 membros. O Supremo Tribunal Federal tem a presidente do CNJ, o STJ indica o corregedor, o Supremo indica um juiz da Justiça Comum, um juiz de um Tribunal de Justiça, o STJ indica um juiz federal, um juiz de um TRF, o TST indica um membro como ministro e indica mais 2 membros, um juiz do trabalho e um desembargador do trabalho. A OAB encaminha 2, o Congresso Nacional encaminha 2 representantes, um da Câmara e do Senado, e o Ministério Público indica 2 membros, totalizando 15 membros. Além disso, o artigo 103b previu a possibilidade da Ordem e o Ministério Público estarem ali em conjunto. Digo tudo isso porque o artigo 5º da Constituição Federal deu já em 88 o livre acesso à justiça. O artigo 5º, inciso 35, diz que todos têm acesso à justiça, mas precisou a emenda constitucional 45 trazer no inciso 78 a possibilidade de uma duração que fosse legítima para a população que postula para esse processo, ou seja, um prazo razoável de duração do processo. Então, eu creio que o CNJ tem como função primordial ouvir a advocacia, ouvir o Ministério Público, ouvir a magistratura, ou seja, os elementos que compõem o sistema de justiça, para, numa interlocução com o Poder Legislativo, e essa Casa pode contribuir muito, a Lei de Execução Penal é um exemplo disso, que está tramitando na Casa e precisa urgentemente tramitar para facilitar o Poder Judiciário agir, o Ministério Público atuar e a advocacia melhorar a logística dos presos. O Ministério Público tem também avançado no CNMP, mas o CNJ precisa aumentar essa interlocução com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo, porque as questões são muito umbilicalmente ligadas. É exemplo do sistema penitenciário. O Executivo administra as cadeias, os presídios, o Poder Judiciário manda os presos para lá e o Ministério Público fiscaliza. Então, essa conotação de permanente diálogo, ela deve ser fundamental. Respondendo ao senador Armando Monteiro, em relação ao teto remuneratório, nós temos uma diferenciação muito grande hoje e que traz um prejuízo a essa transparência dos salários no que diz respeito ao que é verba remuneratória e o que é verba indenizatória. Nós temos uma discussão, o ministro Fux é relator no Supremo Tribunal Federal, mas eu acredito que o Congresso Nacional deveria de logo também imaginar algo legislativo, normativo, a permitir uma transparência maior nessa remuneração. Pois não, senador? Só para ajudar, o Senado Federal aprovou um projeto de lei por unanimidade sobre isso, separando o que é indenizatório, no nosso entendimento, e o que compõe o subsídio, e está na Câmara Federal. Isso traz um constrangimento para o próprio Poder Judiciário. O auxílio moradia é constrangimento para o Ministério Público e é constrangimento para o Poder Judiciário, porque vem como um aumento de remuneração, como não pode, por conta do teto, ser remuneração, aí vem na forma de auxílio moradia e o cidadão comum diz: eu sou operário, eu sou advogado, eu sou professor e não recebo auxílio moradia. O magistrado, o membro do Ministério Público recebem porque precisam ali aumentar a sua remuneração. Mas todos sabem, e daí o constrangimento, essa discussão sobre indenização, sobre remuneração, gerar essa telatologia no salário. Eu acredito que o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público podem contribuir e o ministro Fux pautar esse processo e o Supremo Tribunal Federal trazer à tona uma solução mais justa para o Ministério Público e para a magistratura. Em relação ainda ao senador Armando Monteiro, em relação à especularização dos atos judiciais, a partir da Constituição de 88, quando cláusulas pétreas vêm à tona e a população passa a perceber o Poder Judiciário como foco de atuação de demandas, e o Poder Judiciário ele não pode ser visto como um ato de poder. O Poder Judiciário é serviço público.
está para atender a população. Mas como a população, a partir de 88, se socorreu do Poder Judiciário na solução de suas demandas, passou a existir algo chamado de ativismo judicial. Esse ativismo judicial faz com que as soluções de demanda dentro do processo, nós que estudamos direito sabemos que o que não está nos autos não está no mundo, e que o magistrado, pela própria Loman, apesar da Loman ser anterior à Constituição de 88, mas ele tem que ter um comportamento diferenciado da população, porque ele é julgador, ele se imiscui na vida de todos. Então esse ativismo judicial leva, em muitas vezes, a um excesso de comunicação, o que traz para as partes um sofrimento e que traz para a população a sensação, às vezes, de que o Poder Judiciário passa a ser executivo em determinados momentos e passa a ser Poder Legislativo. E eu acredito que, o passar dos anos, eu ouvi aqui um dos colegas que estão sendo sabatinados, tratando da maturidade dos conselhos. Nós estamos ainda caminhando, o CNJ tem pouco mais de 10 anos, o CNMP da mesma forma. Eu acredito que essa maturidade vai trazer um comportamento melhor. E o Supremo precisa mandar para essa Casa Legislativa o projeto da nova Loman, algo que se discute há tanto tempo, para que a gente possa amadurecer e diminuir esse ativismo judicial. Em relação ao senador Sérgio Petecão, eu acredito que nós não podemos jamais criminalizar o pensamento. O advogado, quando emite um parecer, ele emite partindo de uma premissa que é jurídica do narra-me factum dabo tibi jus, que é nada mais do que narra-me o fato, dar-te-ei o direito. O Ministério Público faz isso quando faz um parecer. O senador, quando presta um relatório de um indicado aqui, ele emite uma vontade, um pensamento, e ninguém pode ser criminalizado por isso. Portanto, eu acredito que as manifestações, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, mas também da advocacia, não podem jamais ser criminalizadas, e o Senado deixou bem claro, quando aprovou há pouco tempo a lei de abuso de autoridade aqui na Comissão de Justiça, que não quer jamais criminalizar a emissão de vontade, pelo que parabenizo os senadores nesse contexto em respeito à Constituição. O senador Flecha Ribeiro falou um pouco sobre a atuação do CNJ em relação à segurança pública. Eu acredito que, e para encerrar, senador, nós podemos dar uma grande contribuição na área de segurança pública. O cadastro único de presos no Brasil é algo fundamental. Minas Gerais tem um exemplo, que é exemplo para todo o Brasil. A ministra Carmen Lúcia esteve essa semana no estado do Ceará, senador Pimentel, visitando o Tribunal de Justiça para tentar implantar no Ceará as APACs, que é algo que tem funcionado no Brasil e que precisa ser estendido. Humanizar o cumprimento da pena. Enquanto nós, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, senadores, pensarmos que alguém será retirado do seio da sociedade, que será marginalizado, e que esse marginalizado, sem ressocialização, sem educação, voltará para a sociedade melhor, esse é um pensamento que nós já temos a comprovação em vários estados de que não funciona. Então, estarei lá no CNJ, se aprovado pelos senhores, a serviço da democracia, do Estado Democrático de Direito, e espero ser convocado aqui mais uma vez para prestar contas do que lá fiz. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Valdetário, mas antes de passar ao doutor Sebastião, eu vou dar a palavra à eminente senadora Simone Tebet. Eu não quero aqui reinstalar a discussão ou reinstalar, né, o foro privilegiado para algumas autoridades. Então, uma vez que prefeitos vão ser julgados na justiça de primeira instância, governadores como estão hoje, ou mesmo secretários municipais estaduais, como é o projeto hoje a ser aprovado pelo Senado. Não seria o caso, para não atrapalharmos o projeto e a aprovação de mudança no Código de Processo, estabelecendo, por exemplo, como comarca competente, pelo menos as comarcas de capitais, para evitar o que acabou o doutor Valdetário comentando, do ativismo do judiciário, não por vontade própria, mas por provocação político-eleitoreiro daqueles adversários que todo período eleitoral entra com ação contra o candidato que já é prefeito à reeleição. Ele vai criar um fato, um factoide, para judicializar essa questão, para poder estampar em tabloides, em mídias, uma possível ação criminal contra esse prefeito, e com isso contaminar
contaminar o processo eleitoral, consequentemente a vontade popular e aquilo que é mais sagrado para todos nós, que é a soberania popular. Então, desculpe o alongado, mas eu acho que é uma questão extrema que está realmente me angustiando. Eu sou a favor do fim, mas o que nós estamos vendo é que o clamor popular está compelindo muitas vezes o Congresso Nacional a votar medidas diante de um senso comum, muitas vezes sem a devida sensatez. Resumindo, olhando o presente sem projetar o futuro. Então, eu deixo essas duas colocações aqui, porque estamos na iminência de modificar um instituto aí quase que secular. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Simone Tebet, pelas elucidativas indagações muito pertinentes. O Randolfo solicita a palavra e, por Serei gentileza, breve, está presidente. concedida. Na verdade, eu estava na reunião de líderes. Lamentavelmente, não foi resolvido o problema da onipresença e da onisciência. Não podemos estar em dois locais ao mesmo tempo. E da reunião de líderes tive que vir aqui. Inclusive, achei muito pertinente a pergunta da senadora Simone Tebet sobre o foro por prerrogativa de função, porque foi confirmado agora, senadora, na reunião de líderes, que, finalmente, votaremos a proposta de emenda constitucional número 10 de 2013, de autoria do senador Álvaro Dias, que tem a honra de ser relator, que, em nosso relatório, põe fim ao foro por prerrogativa de função no Brasil, como ele existe atualmente, remanescendo apenas a existência do foro para presidente da República, presidente das duas casas do Congresso Nacional e presidente do Supremo Tribunal Federal. A senadora Simone, eu já sei que está na fase final das perguntas, já está na derradeiro minuto e hora, mas a senadora Simone fez uma provocação importante que eu quero reiterar, na verdade, os mesmos termos da provocação. Gostaria que os que ainda não responderam, ainda vão responder, gostaria de ouvir a opinião em relação à proposta de emenda constitucional 10 de 2013, levando em consideração que, eu reitero, nós temos hoje 37 mil autoridades no Brasil que possuem o foro por prerrogativa de função, inclusive os senhores. Nessa proposta, nós extinguiremos o foro como ele existe atualmente. Notadamente, alguns dos senhores que estão nessa mesa estão aqui em nome da advocacia. Nunca é demais destacar a recente visita que tive com o senhor Lamar, que é presidente da OAB, que, na opinião particular dele, obviamente não é a opinião da OAB, manifestou opinião a essa proposta de emenda constitucional nesta versão. Eu não acho adequado, repito, eu não acho adequado. Eu acho que não existe, em primeiro lugar, é a minha convicção, não existe um foro e um meio foro. E eu não acho adequado também o fim do foro para os membros do Congresso Nacional e não ter o fim do foro para todas as outras demais milhares de autoridades. Eu acho que não pode existir distinção, e seria uma distinção indevida que criaríamos diante da lei, principalmente, notadamente, conforme precitou o artigo 5º. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senador Randolfo. Senadora Simone, depois darei a palavra ao senador Eduardo Braga. Apenas para deixar muito claro novamente aqui minha posição, o próprio senador Randolfo disse que estava numa reunião de líderes, deve ter visto parte da minha provocação, mas deixar muito claro aqui, sem querer polarizar com o senador Randolfo, até porque não há polarização, nós pensamos de forma similar em relação a questão que chegou o momento de se rediscutir e realmente colocar o fim numa prerrogativa de função nos moldes do que existe hoje, mas só apenas para fazer aqui, no bom debate, uma pequena consideração, e nesse ponto divergir do senador Randolph. Eu acho justo o fim do foro privilegiado para os senadores da República, para os deputados federais, para os deputados estaduais e até para os vereadores naqueles estados onde, porventura, esses vereadores tenham prerrogativa de função pela sua lei orgânica municipal, às vezes até na Constituição do Estado, estendendo a todos os vereadores de um determinado Estado. Porque nós não somos gestores públicos, nós não mexemos e não somos ordenadores de despesa. Dificilmente alguém vai entrar com uma provocação, com uma ação criminal contra o legislador, a não ser pelo crime comum. Dirigir um embriagado, um homicídio, isso tem
tem que ser tratado igualmente, porque o que está sendo colocado aí é uma ação criminal enquanto cidadão. Agora, dizer que um deputado e um senador é igual a um governador ou mesmo presidente da República no exercício da sua função, não é atender ao princípio da igualdade. Porque o que acontece na prática, e eu trago essa questão corajosa, como foi colocado aqui, e é preciso enfrentar a questão, porque é muito fácil, passionalmente, se legislar para o presente, mas pode ser desastroso para o futuro. Com a palavra, o senador Eduardo Braga. Bem, senhor presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência, cumprimentar a todos os nossos sabatinados e indicados no dia de hoje. Sinceramente, acho que foi uma sessão importantíssima. Tivemos 7 indicados sendo sabatinados, seja do CNJ, seja do CNMP. E antes de fazer um breve comentário com relação, não a perguntas, mas a posicionamentos que gostaríamos de fazer tanto ao CNJ quanto ao CNMP, eu me permitiria fazer um comentário, senador Randolph e senadora Simone Tebet, a respeito dessa questão do fim do foro. Eu sou a favor do fim do foro privilegiado ou especial, como queiram chamar, para todos os níveis. Porque acho que a regra, ela precisa ter exceção, e não a regra ser uma exceção que generaliza a todas as autoridades as exceções necessárias. Trocando em miúdos, o que acho é que hoje, no plenário, na votação em segundo turno, nós faremos um esforço ainda, numa emenda de redação, de aprimorarmos aquilo que foi aprovado no primeiro turno pelo Senado da República e que é um caminho. Isto não significa dizer, e aí a senadora Simone Tebet tem toda a razão, de que nós não tenhamos que fazer adequações para que possamos fazer a graduação necessária do que significa o fim do foro privilegiado ou especial. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de me manifestar, porque acho que tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o Conselho Nacional de Justiça foram criados exatamente como órgãos externos para controle da magistratura e para o controle e o funcionamento e o aprimoramento em nome da sociedade sobre o Ministério Público. E aí existem questões que estão permeando a sociedade brasileira de uma forma dramática. A questão do sistema prisional, por exemplo, é uma delas. E acho que tanto o CNMP quanto o CNJ precisam ter posicionamentos cada vez mais ativistas com relação a esta questão, porque está exatamente na execução da lei penal, muitos dos buziles dos problemas que avolumam uma superpopulação carcerária, e eu lia recentemente um dado estrondoso, a explosão da população prisional brasileira versus os indicadores que nós passamos a ter na segurança pública. E ainda ouvi de forma mais estarrecida ainda uma entrevista de um grande brasileiro, Drauzio Varela, onde ele diz que a hegemonia de uma facção criminal dentro de um sistema prisional trouxe regramento e segurança para o sistema prisional. Ora, isso é demonstração inequívoca da falência do Estado. No mais, eu quero cumprimentar a todos os indicados e sabatinados pela qualidade do debate. Muito obrigado, senador Eduardo Braga, que fez aqui, como vossas excelências perceberam, ele se manifestou de maneira muito veemente e correta sobre temas que serão de apreciação dos senhores, caso sejam aprovados, certamente levarão em consideração, especialmente a questão penitenciária. Indago se alguém mais, alguém não votou, algum dos senhores senadores, senão eu vou determinar a secretaria que imediatamente abra a votação para nós concluirmos a votação. Vamos fazer agora a apuração, determina a secretaria que faça a apuração. Nós temos ali, portanto,
a aprovação e vou fazer aqui a proclamação formal do resultado para determinar o encaminhamento ao plenário. Está aprovada, vai a plenário. Doutor Valdetário Andrade Monteiro, 26 votos sim, nenhum não, está aprovado pela comissão, a matéria vai a plenário. Pois não, senador Davi Alcolumbre. A matéria será encaminhada para o plenário ou eu posso pedir urgência? Pode pedir urgência. Então eu peço urgência para que a matéria seja encaminhada ao plenário ainda hoje. Está bem, o senhor coloca em votação aqueles que estejam de acordo, o requerimento de urgência aprovado, solicito à secretaria que tome essas medidas. Agradeço a presença e cumprimento eu agradeço a presença e cumprimento a todos os indicados, desejando felicidades.